Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com adesão a esta tribuna que pertence a todos vocês, que amam as cidades onde nasceram ou aquelas que escolheram para residir. O tema de hoje é algo que eu gostaria que todos vocês me ajudassem a torná-lo público. Acho que a nossa ideia trará algumas soluções para o Rio de Janeiro e demais cidades brasileiras. Vocês me perguntariam, mas por que isso? O que eu tenho em mente em relação a isso? Eu estou visualizando a juventude como uma preciosa mão de obra a ser trabalhada no sentido que desenvolvam aptidões profissionais que despertem desde cedo a iniciativa de contribuírem para o fortalecimento da sociedade, para se associarem ao esforço coletivo no sentido de resgatarem a imagem das cidades onde vivem, pois com toda certeza os executivos municipais raramente preenchem as necessidades do que eu chamaria chão de fábrica. É aquele piso onde nós vivemos, produzimos, constituímos família e deixamos nosso legado. Mas vamos lá. Eu estudei num dos melhores colégios do Rio de Janeiro. Tanto é que concluí o curso e fiz a prova de vestibular e passei. Passei tranquilamente com o que eu aprendi no ginásio e no científico, sem maiores problemas, um dos 100 primeiros classificados. Aí eu me pergunto, o colégio era bom? Era bom, sim. Eu aprendi bastante, tirei partido de todas as matérias e do saber dos meus professores. Agora, aprendi muita coisa desnecessária, né? Vocês me perguntarem o que é a Pedra da Roseta, eu vou dizer. Quem foi Amenófis IV, eu vou dizer. Quem foi Cortés no México, eu também vou falar. Enfim, eu aprendi realmente muita coisa que não teve a menor serventia para mim. Quando eu vejo esses garotos com essas malas pesadíssimas, carregando um monte de livros e cadernos que não irão usar, eu me lembro daqueles ensinamentos, daquelas matérias, daquelas malas pesadas, que o tempo se encarregou de chamar tudo que complica, todos os obtusos que nós conhecemos de mala. Deve ter alguma razão para terem feito esse tipo de colocação, não é? Então, vamos trazer esse nosso raciocínio para a cidade do Rio de Janeiro. O que é a cidade do Rio de Janeiro?
É uma cidade que já foi chamada de maravilhosa, deixou de ser. É uma cidade mal administrada. Vocês caminham nas ruas, podem tropeçar em buracos, escorregarem em sujeiras acumuladas ao longo de décadas, podem esbarrar em bloqueadores para evitarem que carros estacionem, apesar de existirem leis que punem tais motoristas. Ruas mal iluminadas, postes vergados, enferrujados, com a base apodrecida, carregados de fios, cabos e caixas de passagem não identificadas, enfim. Existe tudo para corrigir no Rio de Janeiro, bastando uma boa administração. Eu chegaria a dizer que água e sabão direcionados já ajudariam bastante o Rio de Janeiro. É uma cidade suja, em muitos lugares, um cheiro forte de urina. Se não se tomar cuidado, pisar-se-á em fezes, humanas ou de animais. Dependendo das ruas, a pessoa pode ser surpreendida por um arrastão, motoassaltantes. O que falta nesse caos para ele se transformar em purgatório? Falta apenas a população ter vontade de reagir, ter vontade de participar, cobrar dos políticos que assumam a responsabilidade dos cargos que se candidataram e obtiveram votos. Mas é só pressionando os políticos? Não, vamos ajudar as nossas autoridades a, de alguma forma, divisarem as luzes ao final do túnel. Que luzes são essas? Nós, do Rio de Janeiro, nos conscientizarmos que a cidade é uma natural prestadora de serviços. E nós temos que conduzir as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, a pensarem dessa forma. Vamos produzir pessoas voltadas para o turismo. Como se faz isso? Olha, pessoal, é bem mais simples do que se poderia pensar. Esse trabalho pode começar nas escolas públicas, criando-se uma cadeira de turismo. É tão simples. Todo garoto ficaria apaixonado em aprender sobre a rua dele, a rua do amigo, os bairros, os monumentos, Pão de Açúcar. O bondinho do Pão de Açúcar foi instalado quando? O Corcovado foi construído quando? Foi inaugurado quando? A Igreja da Glória, aquele belíssimo terraço que tem na Igreja da Glória, permitindo que se divise toda a enseada do Flamengo, da Glória, o monumento aos pracinhas. O Maracanã, quando foi construído, quantas competições já ocorreram por lá? E o Maracanãzinho, o ginásio do Maracanãzinho? Que competições espetaculares! Quem foram os principais atletas? Aí nós vamos para a zona rural da cidade do Rio de Janeiro. A zona rural, a pessoa percorrendo a zona rural,
a Zona Oeste, vai descobrir restaurantes instalados em sítios com comidas caseiras. Olha, pessoal, o Rio de Janeiro realmente é maravilhoso. Ele não... Infelizmente, o noticiário do Rio de Janeiro é ônibus bloqueando vias, milicianos contra traficantes e tal, e coisa, guerras de torcidas. Nós vamos trabalhar a nossa juventude, a nossa infância. Então vamos lá. O Pablo Marçal, ele deu uma ideia que eu embarquei de vez. A ideia dele é criar uma identidade esportiva no jovem que entra no colégio. Todo mundo quer que o filho seja isso, seja aquilo. Vamos deixar as crianças começarem a dizer o que querem. Ele entra para se matricular, deixa ele falar também. Você quer praticar que esporte na escola? Mesmo que não tenha o esporte, deixa ele dizer, quem sabe, pouco tempo adiante, a diretoria da escola implanta aquele esporte. Ah, eu quero natação, eu quero vôlei, eu quero judô, eu quero jiu-jitsu, eu quero futebol de salão. Uma vez eu assisti um garoto numa comunidade dessas ser interpelado pelo Lula. Imagina, o Lula. Aí o Lula perguntou para ele, qual é o esporte que você quer fazer aqui na comunidade? Aí o garoto, tênis. Aí o Lula olhou para o garoto e disse assim, mas tênis? Tênis é esporte de rico, rapaz. Não, eu quero fazer tênis. Então o Lula, que fala tanto em distribuir bens, entendeu? Distribuir os pães, achou que o garoto, por ter a tonalidade da pele escura, residir na comunidade, ele não tinha o direito de jogar tênis. Isso é para vocês verem que nem sempre o político socialista tem a mente socialista. A mente dele é míope, ditatorial, retrógrada, entendeu? E esse é um exemplo que vocês podem, inclusive, procurar na internet. Salvo equívoco, o nome desse garoto era Leandro, agora deve ser um homem feito e tal. Foi uma visita que o Lula fez a uma comunidade na companhia daquele ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a 400 anos, o Sérgio Cabral. Aí o Sérgio Cabral até se meteu na conversa. O garoto gravou a conversa toda aí na internet para vocês assistirem. Esse garoto foi o mais competente mídia que eu conheci. E tem outra, não fez faculdade de comunicação não. Mas vamos lá. O exemplo dado foi o seguinte, o garoto da comunidade de epiderme escura falou para o político de epiderme clara que queria jogar tênis e foi desconsiderado e destratado. E até debochado pelo então governador na época, Sérgio Cabral. E o garoto se manteve firme e ganhou até o meu respeito e minha admiração. Até um dia gostaria de conhecer esse garoto pessoalmente. Agora deve ser um homem feito, eu quero ver o que ele realizou até agora. Mas, enfim, essa identidade esportiva daria ao garoto, ao jovem, à menina, um norte. É o que falta na juventude, meu Deus do céu. Isso está claro, está óbvio. Esses garotos são cooptados pelos traficantes porque a referência é maior. Vamos dar a referência dele para ele mesmo. Sabe aquela história do santinho que o político distribui? Vamos colocar na cabeça dos garotos que o garoto é o santinho de si mesmo. Ele não precisa distribuir papel com fotografia. Ele fala à vontade dele. Então essa identidade esportiva, confesso a vocês,
eu, diretor de escola, eu, secretário de educação, seria um dos pontos que eu iria atacar. Mas vamos atacar um outro ponto? O outro ponto seria implantar em todas as escolas de primeiro e segundo grau a categoria, a grade, a disciplina turismo. Turismo. Meu Deus do céu, é tão fácil nós implantarmos o turismo nas escolas. O garoto, desde cedo, aprende uma profissão com prazer. Ele vai aprender a ser guia turismo sorrindo, feliz da vida. E a aula prática seria levá-los a esses pontos turísticos, os garotos conhecerem em loco, aprenderem a se dirigir ao turismo, ao turista, me perdoem, ao turista, falando sobre turismo. Mas vamos lá. E o que mais falta? Ah, pessoal, o que falta está na cara de todo mundo. O domínio de outro idioma. Mas não é aquela história que nós aprendemos na escola há décadas passadas, o The Books on the Table. Não. É ensinar o garoto a falar mesmo. Seriam aulas de conversação. Eu trabalhei numa empresa americana que um determinado dia eu fiz um trabalho e apresentei a um colega meu americano, recém-chegado, que falava português como eu. Falava tudo, entendia tudo. Aí o que eu fiz? Peguei o trabalho e disse, John, fiz esse trabalho sobre a rentabilidade das multinacionais no Brasil e tal, a nível bancário. O que você acha? Ele olhou para mim sorrindo e disse assim, Ascioli, eu aprendi a falar português. Eu não sei ler em português. Eu tive nos Estados Unidos aula de imersão total de português. Eu falo tudo. Eu entendo tudo, mas eu ainda não leio. Você me desculpe, mas eu tinha que vir para o Brasil e aprender português em 5 meses. E como você pode notar, eu aprendi, e lá nos Estados Unidos. Pessoal, o que esse americano me disse, em outras palavras, é que qualquer idioma você pode aprender ouvindo. E vocês sabem disso tão bem quanto eu. É só vocês chegarem para um mendigo, analfabeto, e perguntarem para ele o que é hot dog, eles vão dizer para vocês o que é hot dog. É o pão com salsicha. Aí você chega para esse mesmo analfabeto, não sabe nada, nunca estudou nada, e diz assim, vem cá, você sabe o que é cheeseburger? Ele vai dizer para vocês o que é cheeseburger, né? É pão, queijo e carne. Olha, pessoal, essa é a minha tese. O garoto chinês nasce chorando. O garoto alemão nasce chorando. O italiano também. E o brasileiro, para não ficar diferente, também. Um ano depois, o chinês está falando mandarim, o garoto alemão está falando alemão, o italiano, italiano, e o brasileiro, português. Então, o que é o idioma? Ouvir. Ouvir. Bota o professor falando para os garotos todo dia, uma aula, com as palavras básicas, depois frases básicas. 3 anos depois, mesmo tendo 1 ou 2 horas por semana, essa turma vai toda estar falando inglês, espanhol
o que ensinar para eles. O turista vai chegar aqui e vai falar com esses garotos. Esses garotos vão dar o recado em diversos idiomas. Depois surge uma bolsa, um garoto desse vai estudar lá fora, vai fazer cursos de mestrado maravilhosos. Tudo a partir de quê? Da escola pública. Vamos ensinar na escola pública ferramentas para as pessoas sobreviverem, aprenderem uma profissão. Já sai da escola pública falando inglês, espanhol, francês, o que for possível ensinar. Se ensinar uma outra língua, ótimo, mas pelo menos um outro idioma. Depois ele aprende a escrever naquele idioma, ler naquele idioma. O importante é se comunicar em outro idioma. Olha, pessoal, nós teríamos a chance de ensinar para milhões de brasileiros um outro idioma. Acabar com essa história que só quem aprende outro idioma é rico. Pelo menos era assim há décadas passadas, que os garotos não tinham como estudar nessas escolas de renome. Não, hoje em dia até a internet tem sites que ensinam 1000 frases em inglês e com 200 a gente já mantém uma conversação. O que não pode é um diretor de CASEX que tem que falar inglês, ou um outro idioma pelo menos, assumir sem falar inglês, tem que levar intérprete. Ou um presidente da República andar a tiracolo com ministro das Relações Exteriores para fazer a tradução e depois coloca o indivíduo como seu braço direito. Tantas foram as vezes que traduziu os diálogos com outras autoridades. Vamos banalizar, essa é a palavra, o ensino de outros idiomas. Vamos botar nossos taxistas falando outros idiomas, pelo menos o básico. Vamos botar os nossos garçons. E vamos deixar de ensinar nas escolas banalidades, coisas sem importância. Olha, não existe um ensinamento melhor do que o jogo de xadrez. Por que o jogo de xadrez não é banalizado na escola? Vamos banalizar as boas ideias. Vamos tornar as boas ideias como se fosse aquela banana amassada com aveia que todo mundo gosta, todo mundo come. Vamos banalizar o saber. Ah, se eu tivesse aprendido xadrez nas escolas. Ah, se eu tivesse aprendido um inglês como eu aprendi o francês da minha querida e falecida Madame Blanche Thierry Jacobina, no Colégio Andrews. Ela ensinava francês, sim. Ela, nas aulas, ela mandava o aluno decorar frases. E quem decorasse frase ganhava 1 ponto na nota da prova. E hoje,
aos 79 anos, eu me lembro com precisão de um versinho que ela me mandou decorar quando eu tinha 12 anos, para ganhar um ponto na nota. De pain sec et de fromage, c'est bien peu pour mon déjeuner, il me donnera, je gage, autre chose pour mon dîner. Car dindon de nadodin, de dodu, dodu de dom. Muito bem. Quando eu tinha 11 anos, Madame Blanche Thierry Jacobina, que com certeza está ensinando francês no céu, me ensinou essa frase e me cobrou, como a todos os meus colegas, para dizer esse versinho na frente da turma e ganhar um ponto. Pasmem, na hora eu gaguejei. Não ganhei um ponto que deveria ganhar. Mas nunca mais me esqueci dessa frase, desse versinho. E hoje, não é? 68 anos depois, eu continuo com esse versinho na minha mente. Essa é a maior prova que o ensino de idioma é como a tabuada. Deixa a criança repetir. Repetir, repetir, repetir. Tempos depois ele está falando inglês, francês, espanhol. Lembram-se do exemplo do mendigo? Testa um mendigo qualquer, testa uma pessoa de rua. Perguntem para ele se ele sabe o que é hot dog, se ele sabe o que é cheeseburger, se eles sabem o que é uma bike. Com certeza, vocês chegarão à mesma conclusão. Nós nascemos chorando e, com o tempo, aprendemos a falar o idioma que repetirem para nós. Vamos botar nossas crianças falando inglês, espanhol, francês, alemão, chinês, japonês, coreano, o que for possível ensinar. Desculpem, eu até me esqueci do italiano, né? O italiano é tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil, que o garoto, sem saber, quando olha, está falando italiano. Olha, pessoal, esse foi o vídeo mais divertido que eu fiz até hoje. Um forte abraço do Augusto Ascioli de Oliveira, do Rio de Janeiro.